Então vamos lá, vamos seguir aqui nas figuras de linguagem. Vamos começar com as figuras de som. Nas figuras de som, são figuras usadas para tornar os textos mais bonitos ou expressivos através da sonoridade das palavras. Eu não coloquei tantas figuras de som assim na Bíblia, porque é mais difícil de encontrar por conta da língua portuguesa mesmo. Porque o texto original, né, é o hebraico ou grego. Então, assim, um autor que escreveu lá em hebraico, ele utilizou palavras hebraicas que pudessem ter um som diferente, até mesmo trocadilho. Na Bíblia também tem trocadilhos, mas na nossa linguagem, nossa língua, melhor dizendo, já se perde esse trocadilho, a gente não consegue perceber, né? Não consegue perceber a sonoridade, muitas vezes, que o autor quis trazer por conta da língua, né? Se perde por conta da tradução. Só se você olhar no original mesmo, que você consegue perceber um pouco mais dessa sonoridade. Mas, ainda assim, nós temos algumas figuras que nós podemos utilizar aí como exemplo, como a assonância. O que é assonância? É a repetição de sons vocálicos, ou seja, quando nós repetimos muitas a mesma vogal. Esse exemplo aí, ó, o vento norte afugenta a chuva e a face irada a língua fingida. Então, nós temos aí a repetição do A, né, que eu deixei aí marcado para vocês. O A está se repetindo aí várias vezes em Provérbios 25, 23. Seria um exemplo dessa assonância. A literação parecido aí com a assonância, né, mas é a repetição de sons consonantais, enquanto que a assonância repete as vogais, na literação repete as consoantes, como em Cantares 4:16. Levanta-te, vento norte, e vem tu, vento sul. Perceba que se a gente forçar um pouquinho mais, né, a comunicação aí desse texto, levanta-te, vento norte, vem tu, vento sul. Muitas vezes esse tipo de recurso é utilizado para trazer um pouco mais dessa expressão aí que se parece com vento, por exemplo, né? Tem um ditado que utiliza também dessa aliteração, que é o rato roeu a roupa do rei de Roma, né? A repetição é do R. Por que se repete o R? Porque o R vai, se você forçar um pouquinho mais, o rato roeu a roupa, estou forçando aqui, para dar essa ideia do R do rato tá roendo, né? O R, quando você força, né? Rato roeu. Então, vai dar um pouco essa ideia do rato roendo. Ou aquele outro ditado, né? Que você sabia que os sabiá é algo mais ou menos assim, que eu esqueci agora, né? O Uhum. sábio sabia que o sabiá sabia assobiar, algo mais ou menos assim. Repete-se muito. Você sabia que eu sabia assobiar? Pronto, é exatamente isso daí. É quase um trava-línguas, né? Porque repete-se muito o S. Por que repete o S? Porque é para dar essa ideia do sabiá, né? Assobiando, o sabiá sabia. Então, é um pouco dessa expressão que forma a literação. Nós temos aí também, e haverá em vários lugares, ó, eu trouxe aqui um exemplo no original. Em Lucas. E haverá também, aliás, e haverá em vários lugares grandes terremotos e pestes e fomes, haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Veja que na língua portuguesa nós não conseguimos perceber a aliteração, mas quando você vai para o grego, você percebe a aliteração explícita em pestes e fomes, que está aí marcado de negrito, né? Em grego, quem sabe ler grego aqui, ó, epidemias e fome, em grego. Nós temos aí duas expressões, ó, gimoi e goimoi. O solteiro, ele sabe muito bem o grego. Olha aí, Sotero, eu não sei se eu li certo, não, mas acho que é gimoi e goimoi, ou acho que é isso mesmo, né? Então, aí você percebe, Pastor, é a Aninha tirando onda comigo, pastor. olha aí, né? Mas você percebe aqui, só olhando, né, para essas palavras aqui no grego, você percebe que são bem parecidas, né? Então, o autor que escreveu aqui essa expressão, ele preferiu utilizar, né,
essas expressões que são parecidas já para trazer essa sonoridade um pouco mais diferente aí no grego, que a gente acaba perdendo na língua portuguesa, né? Professor, essa expressão de solteiro aí, tirando onda, é o quê? É uma variação aí social, né? É uma gíria, variação linguística. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Aí aqui nós já Mas, sim, eu ia falar, não, essa jovem, ela observa tudo, viu, pastor? deixa eu passar nada, né? É, aí, Pronto. Nas figuras de som, eu coloquei apenas dois exemplos, justamente porque, né, como eu falei, nós acabamos perdendo um pouco dessa sonoridade na língua portuguesa. Mas nós temos aí muitas figuras de palavras, figuras de pensamento, que são usadas para tornar os textos mais bonitos ou expressivos através da utilização de ideias e pensamentos. Nós utilizamos muito essas figuras de palavras ou figuras de pensamento no nosso dia a dia. Um exemplo é a metáfora. A metáfora é uma comparação implícita. Eu não lembro se eu coloquei comparação também. Deixa eu colocar aqui logo a comparação. Tanto a metáfora quanto a comparação, né, como o próprio nome já diz, são comparações. Qual é a diferença? A comparação propriamente dita é uma comparação explícita, enquanto que a metáfora é implícita. Eu vou dar um exemplo que não está aqui, mas, por exemplo, se você diz assim, é, aquela jovem é um anjo, né? Aquela jovem é um anjo. Se você diz é um anjo, você não está dizendo literalmente que aquela pessoa é um anjo, né? Mas você está fazendo aí uma comparação implícita. É um anjo, certo? Uma comparação implícita porque você quer trazer alguma característica que um anjo tem para aquela pessoa. Mas você pode dizer a mesma coisa dizendo assim: aquela jovem é como um anjo. Então veja a diferença. É um anjo e é como um anjo. As duas coisas foram comparações, mas em uma você só disse é um anjo, você não trouxe nenhum tipo de conectivo, enquanto que na segunda você trouxe um conectivo. Esse conectivo foi como. Só essa palavrinha que estabelece de fato essa comparação, que aí fica bem mais evidente que de fato eu estou fazendo ali uma comparação, né? Mas na metáfora eu coloquei aí um exemplo de Isaías 40, versículo 6, que diz assim: toda a carne, toda a carne é erva. Veja que ele não diz toda a carne é como se fosse uma erva. Não, ele diz é erva. Mas é claro que a carne não é literalmente erva, né? Mas ele está trazendo aí algum tipo de comparação da carne com o nosso corpo, com a nossa vida, com relação à erva, né? Que no caso é passageira. Basicamente isso aí que ele está querendo dizer. E na comparação, nós temos aí, ó, Salmo 97. Os montes se derretem como cera. Nós temos aqui já de maneira bem clara essa comparação, né? Por causa do uso como. Mas pode ser como, assim, tal qual, mais que, menos que. São vários conectivos que podem ser utilizados para estabelecer essa comparação. E aí, gente, a Bíblia é repleta de metáforas e nós temos que ter um certo cuidado com isso. Um exemplo de uso cuidadoso da metáfora é quando Jesus diz assim, ó, ele pega lá o pão e diz: Este é o meu corpo. Os católicos, eles vão entender este é meu corpo como se fosse literal, né? Por isso que eles vão acreditar na ideia da transubstanciação, que é que no momento ali da ceia, né, o pão se transforma literalmente no corpo de Cristo. É o corpo de Cristo literal que está ali. Não é mais pão, ele deixa de ser pão e se torna o corpo de Cristo, literalmente. Por que eles creem isso? Porque Jesus disse: Este é meu corpo, certo? Mas, se a gente for pegar várias outras expressões, Jesus diz: Eu sou a porta. Jesus é uma porta, literalmente? Nem os católicos vão interpretar dessa maneira. Por quê? É absurdo interpretar dessa maneira. Jesus disse: Eu sou o caminho. Jesus é um caminho, literalmente, literalmente, certo?
literalmente um caminho, uma estrada. Ele não é literalmente uma estrada, né? Então, Jesus utilizou de várias expressões, e em outros lugares mesmo ele falou, eu sou o pão que desce do céu. É claro que Jesus não é um pão literalmente, né? É uma metáfora que está sendo utilizada ali várias vezes na Escritura. E é por isso que nós temos que saber onde estão essas metáforas, de maneira clara nós conseguimos perceber isso, tá? Quando Jesus disse, este é o meu corpo, é claro que ele não quis dizer, literalmente, este é o meu corpo. Ele fez ali uma comparação, né? E por que Jesus comparou o seu corpo ali com aquele pão? É justamente para trazer algumas ideias. Por exemplo, o pão, para que ele possa se tornar pão de fato, o trigo, primeiramente, precisa ser moído, triturado, para se tornar ali a farinha e fazer o pão que vai alimentar uma pessoa. Então, da mesma forma, né, o corpo de Cristo, como diz Isaías capítulo 53, precisou ser moído, né? Seu corpo foi moído por causa dos nossos pecados, como Isaías 53 diz. Precisou ser moído para que então ele se tornasse esse alimento espiritual para as nossas vidas. Então, é esse tipo de metáfora que é utilizada. Sempre que a Bíblia utiliza essa metáfora, ela está fazendo algum tipo de comparação com alguma característica daquele elemento que está sendo comparado, certo? Alguma dúvida sobre isso aqui? Tranquilo? Todo mundo calado, então eu vou entender como sim. Está todo mundo entendendo, então eu quero que a turma me explique o que é conectivo. Que eu achei lindo o professor falando. Bora, Sotério, me diga isso, Sotério, o que é conectivo? Eita, Sotério. Rapaz, Bora lá, conectivo, Sobrou né? logo com a solteira, hein? se uma coisa dessa, como é que é como é que é a pergunta? O que é um conectivo? O professor disse, o Agora professor tem disse que na auxiliar. comparação usava o conectivo e na metáfora não usava. Eu quero que você me explique o que é o conectivo. Pronto, eu vou deixar para o pastor explicar, porque ele tem uma resposta mais adequada do que a minha, né? Boa, Certo? Sotério, boa. Boa, Sotério. Você tá ligado na aula. Já escapou aí, né? Essa turma é boa demais. Você está me devendo, Zorande? Ó, os conectivos, eles estão aí no próprio slide, ó. Como, assim, tal qual, mais que, menos que. A própria palavra, né, conectivo, já dá uma ideia do para que ele serve, né? Ele serve para conectar justamente essa expressão a uma outra palavra, no caso que ele está trazendo essa comparação, né? Os montes se derretem como cera, né? Então ele está comparando os montes com a cera. O conectivo como serve justamente para trazer essa ideia de comparar um monte com uma cera se derretendo. É claro que não literalmente, mas para dar essa ideia aí do que acontece na presença do Senhor, quão impactante é essa presença de Deus, né? Ô, Zorande, era desse jeito que eu ia falar. Pastor, Só que em grego. Era assim pior, mesmo, né? né, Sotério? Pastor. Vamos lá, seguindo aqui em outra figura de linguagem, figura de pensamento, nós temos aí a metonímia. O que é a metonímia? É a substituição de um termo por outro, desde que haja uma relação entre eles. Nós temos vários tipos de metonímia. Eu vou trazer um exemplo de metonímia. Eu vou dizer assim: eu pergunto para alguém aí, o que é que você está lendo atualmente? Aí alguém vai, Sotero, vamos pegar o exemplo aí de Sotero. Sotero diz assim: pastor, eu estou lendo John Piper. Você não está lendo literalmente a pessoa do John Piper. Você está lendo uma obra que foi escrita por John Piper, né? Então, é isso que ele quer dizer com o autor pela obra, né? Você substitui ali o autor pela obra. Por exemplo, eu coloquei aí Gênesis 41, 13. Como ele nos interpretou, assim
aconteceu, certo? Deixa eu só abrir aqui esse texto para Gênesis 41:13, para ver aí o contexto mais completo. Pronto. Como ele nos interpretou? Lembrei aqui. O que aconteceu? Nós temos aí a questão de José, né? Interpretar os sonhos. Ele foi chamado ali por Faraó para interpretar os seus sonhos. Mas antes de ser chamado, quem estava lá era o copeiro do rei, do faraó, no caso, né? Que lembrou que José havia interpretado lá um sonho que ele teve quando estava lá no cárcere, quando estava lá na prisão. Então, ele diz assim, como ele nos interpretou, ele não citou diretamente José, mas ele falou se referindo a José, né? Vamos seguindo aqui para outro tipo de metonímia, quando você substitui a parte pelo todo. E não havia pão em toda a terra, porque era muito grave, porque a fome era muito grave. Vamos lá. Quando o autor aí do texto, né, Moisés, que escreveu Gênesis, ele diz que não havia pão em toda a terra, é claro que ele não está se referindo apenas ao pão, certo? Quando Jesus, por exemplo, nos ensina a orar, ele diz que nós devemos pedir pelo pão nosso de cada dia, né? Para nos dar hoje. Jesus não está dizendo literalmente que nós devemos pedir apenas pão, mas ele está dizendo assim, o alimento do dia, né? Então, quando o autor de Gênesis, Moisés, diz não havia pão em toda a terra, ele não está se referindo apenas a pão, ele está se referindo aí ao todo, né? Ele utiliza uma parte para se referir ao todo, que no caso não havia alimento em toda a terra, havia fome, né? Então, essa é a ideia. Ou, ainda em metonímia, ainda estamos aqui em metonímia, eu posso utilizar uma substituição do continente pelo conteúdo, por exemplo. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Quando ele fala uma casa, ele não está falando literalmente da casa, certo? Ele está falando ali do conteúdo da casa. Como assim o conteúdo da casa? O que é que tem dentro da casa? Uma família, né? Quando ele fala de uma casa, ele está falando da família. Se uma família se dividir, essa família não pode subsistir, certo? É uma troca do continente, que é a casa, algo maior, por aquilo que está dentro do continente, né? No caso, o conteúdo. Um exemplo bem simples desse continente pelo conteúdo é quando a gente fala assim sobre a comida, né? Eu comi 2 pratos de feijão. Rapaz, você comeu 2 pratos? Literalmente, dois. Não, você não vai entender dessa maneira, né? 2 pratos de feijão, você está entendendo que você comeu apenas o conteúdo que é o feijão. E você comeu 2 vezes o feijão que estava no prato, né? Então, você faz essa substituição. A gente utiliza isso no nosso dia a dia também. Outra coisa aqui, símbolo e coisa simbolizada. Ele diz, vinde e firamo-lo com a língua, e não atendamos a nenhuma das suas palavras. Firamo-lo com a língua, né? Isso aqui é só um símbolo também para aquilo que ele está querendo dizer. Vamos lá para outra figura de linguagem, que é a sinestesia. Estão conseguindo acompanhar aí? Se tiver alguma dúvida, pode parar, pode interromper, pode perguntar. Sim, acompanhando, sim. Eu estou sinestesiada. A sinestesia é uma associação de sensações por órgãos de sentidos diferentes. Isso aqui é bem interessante, um recurso bastante utilizado assim na questão da poética, né, da poesia, porque diz assim, Eclesiastes 5:12. Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito. Como é que o sono pode ser doce? O sono agora tem sabor, né? A gente utiliza essa expressão, por exemplo, para se referir à voz de uma pessoa. Essa pessoa tem uma voz muito doce. E voz agora tem sabor? Uma voz muito aveludada, às vezes também se diz, né? Então, a gente utiliza aí esses sentidos, né, nossos sentidos, para trazer
uma ideia daquilo que a gente quer falar, né? Doce é o sono do trabalhador. É claro que o sono não é algo que pode ser sentido sabor, mas é uma expressão que é utilizada para se referir como se fosse algo bom, que você relaxa, né? Quer coma pouco, quer muito. Quando Paulo diz que vocês são o aroma, o aroma, Isso. como é que ele fala? Aroma Aroma suave, né? suave, né? Aroma suave. Isso, exatamente. Ele utiliza aí esses sentidos diferentes para trazer aí uma ideia a respeito daquela situação, né? E essas figuras de linguagem, claro que elas são extremamente boas para que a gente consiga transmitir uma ideia, né? Ele poderia utilizar ali de uma expressão diferente e ser mais formal, digamos assim, mas as figuras de linguagem elas fazem parte do nosso cotidiano, né? Cada uma dessas figuras de linguagem vocês percebem que nós utilizamos em nosso dia a dia, né? É comum. E aí, vamos lá, eu coloquei aqui figuras de pensamento, né? Mas já é continuando, na verdade, né? São usadas para tornar os textos mais bonitos ou expressivos através da utilização de ideias e pensamentos. Eu só esqueci de mudar o outro lá, ficou aí um pouco trocado. Mas vamos lá. Nós temos aí de figuras de pensamento. Antítese. O que que é antítese? Pela expressão aí, anti, talvez a gente já consiga associar um pouco o que é que isso significa. É a utilização de palavras de sentidos contrários na mesma oração ou em orações próximas. Como assim? Nós temos aí, ó, vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Ó, vida e bem, nesse sentido aí, nesse contexto, aliás, vida e morte, né? Eles estão como antíteses. Bem e mal estão aí como antíteses, como palavras que são contrárias, que têm o sentido oposto. Morte e vida são palavras aí com sentido oposto. Bem e mal são palavras aí também com sentido oposto. E elas são colocadas aí numa mesma oração, ou, no caso, em orações próximas, né? Para trazer essa ideia e enfatizar essa questão de oposição, né? O que é que Deus tem colocado diante daquele povo? Essa ideia de oposição entre vida e morte, entre bem e mal. Antropomorfismo é uma palavrinha aí um pouco difícil, né? Mas se você já estudou aí a questão de teologia sistemática, com certeza aí vocês já passaram, vocês já podem até ter visto uma expressão parecida que é a antropologia, né? A antropologia cristã que nós estudamos a doutrina do homem, né? Antropo é justamente isso, vem de homem, né? Então, antropomorfismo é a figura de linguagem que atribui a Deus qualidades, ações ou faculdades humanas e até órgãos e membros do corpo humano, certo? Por exemplo, Gênesis 8:21 nos diz: "E o Senhor sentiu o suave cheiro, e o Senhor disse em seu coração: Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem." Certo? Pessoal, na Bíblia, lá, quando a gente olha assim para a definição de Deus, se você também já estudou em teologia sistemática, teologia propriamente dita, né, que você vai estudar sobre quem Deus é, você já deve ter visto algumas definições sobre Deus, né? E uma definição bem comum é que diz que Deus é espírito pessoal. Uma definição bem comum a respeito de Deus, que é justamente se baseando no texto de João, em que o próprio Cristo fala que Deus é espírito, certo? Ou seja, se Deus é espírito, nós sabemos que Deus não possui um corpo como o nosso. Quando a Bíblia diz, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, ele não está dizendo aparência física, certo? Ele não diz, vamos fazer aqui o homem como nós somos aqui, nós temos aqui 2 braços, 2 pernas, então o homem vai também ter 2 braços, Não, não é isso que ele quis dizer. Ele quis dizer com os mesmos atributos morais que Deus tem. Assim como Deus é amor, nós também fomos criados com essa capacidade de amar. Como Deus é santo, fomos criados santos. Como Deus é justo, fomos criados com esse senso de justiça. Então,
nós temos essas características, esses atributos morais de Deus. É isso que significa ser criado à imagem e semelhança de Deus. Então, Deus não possui um corpo, mas a Bíblia constantemente fala de Deus como se Deus tivesse alguma parte do corpo. Por exemplo, quando diz, e o Senhor sentiu o suave cheiro, como se Deus tivesse de fato ali um nariz em que ele pudesse sentir, e aí ele ainda diz, e o Senhor disse em seu coração, né? Como se Deus tivesse o órgão que nós temos ali, chamado de coração, né? Ou então, outros textos se diz a mão, o braço do Senhor não está encurtado, né? Algo mais ou menos assim que o profeta vai dizer. Outra expressão, deixa eu ver. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, né? Contemplando os maus e os bons. Então, nós temos vários textos bíblicos que apresentam Deus como se Deus tivesse, de fato, essas características, órgãos humanos, membros humanos. E por que que a Bíblia faz isso se Deus, de fato, é espírito, Deus não possui um corpo como o nosso? Aí eu vou entrar naquela questão da Bíblia, a mensagem, né, que foi trazida aí um pouco mais cedo. A Bíblia, a mensagem, como eu falei, ela foi escrita por um pai que queria explicar a Bíblia de uma maneira mais fácil para o seu filho. E o que é que nós fazemos quando vemos ali uma criança pequenininha? Não sei se tem alguém aqui que dá aula para criança, mas quando você vai explicar para a criança, você muda a sua linguagem completamente. Você se abaixa, você fala olhando aqui no olho da criança, você fala utilizando exemplos que a criança possa entender, exemplos que estejam ao alcance da criança. Você não vai chegar para a criança e vai dizer, ó, vamos estudar aqui soteriologia, para uma criança de 5 anos. E aí você começa a falar sobre a depravação total, eleição incondicional, você não vai chegar falando esses termos teológicos que nós estamos até um pouco mais habituados. E às vezes temos até dificuldade também, né? Então, Eu, por exemplo, eu dou aula nas crianças, na salinha. Geralmente eu uso também até gestos, sabe? Interpreto para eles entender ali o texto bíblico de uma forma como se estivesse dentro do conteúdo. isso, e é a forma mais correta de você falar, justamente utilizando essas expressões, utilizando até de figuras, imagens que sejam mais fáceis, né, para que a criança ela possa compreender. Inclusive, deixa eu só abrir aqui a declaração doutrinária da nossa convenção, né? A maioria aí faz parte de uma igreja batista, né? No artigo 1º da nossa declaração doutrinária, diz assim, a respeito das escrituras sagradas. A Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana. Ou seja, o que é que isso significa? Significa que é como se nós fôssemos essas crianças e que Deus se curvou até nós e olhou nos nossos olhos, né? Ele se abaixou ali, olhou nos nossos olhos e quis explicar de uma maneira mais fácil possível que nós compreendêssemos quem ele é. É basicamente isso que Deus fez conosco, como você faz explicando algo para uma criança. Você se curva, olha aqui no olho da criança e fala numa linguagem que ela consiga entender. Foi assim que Deus fez conosco, né? A Bíblia possui essa linguagem justamente para que nós possamos entender quem Deus é, possamos entender um pouco a respeito de Deus, não entendendo literalmente que Deus possui um braço como nós temos, que Deus possui olhos como nós, né? Mas que são expressões para nós entendermos um pouco mais a respeito de Deus. E é por isso que a próxima figura de linguagem aí, que é a antropopatia, é a figura de linguagem que atribui emoções, sentimentos, paixões e desejos humanos a Deus, também relacionado à questão da nossa humanidade, certo? Quando, até já falaram aqui hoje, né, sobre esse texto. Então, arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Veja que o autor aí utiliza essa expressão, arrependeu-se o Senhor, sendo que em outros textos bíblicos nós vamos encontrar a expressão dizendo que o Senhor não se arrepende. E aí algumas pessoas vão dizer, é uma contradição. Não, não é contradição. É antropopatia. E o que é antropopatia? Como é que a gente vai
explicar que Deus sentiu uma profunda tristeza ali no seu coração, então nós colocamos, o autor bíblico, no caso, inspirado pelo Espírito Santo, colocou ali essa palavra para que nós possamos ter em mente o que aconteceu de maneira próxima àquilo que nós sentimos, que aconteceu no coração de Deus. Então, veja, Deus sabia de tudo o que ia acontecer. Deus não foi pego de surpresa, né? Não foi que Deus estava lá no céu e aí criou o homem, aí depois viu que aquilo tinha fugido do seu controle e aí disse, vixe, o que é que eu vou fazer agora? Não era assim que eu queria e agora eu não sei mais o que fazer, vou ter que destruir o homem. Não foi isso que Deus pensou. Deus já sabia o que ia acontecer. E eu vou dar um exemplo aqui para tentar se aproximar ali do que aconteceu. Talvez vocês aqui tem algum filme que vocês gostem bastante, assim, que vocês, rapaz, eu não me canso de assistir esse filme. Eu assisto esse filme uma, duas, três, quatro vezes, e sempre que eu assisto esse filme, eu já sei o que vai acontecer, mas mesmo que eu assista duas, três, quatro, cinco vezes, eu choro nessa parte porque é muito emocionante. Ou até mesmo lendo um livro, né? Alguma coisa da Bíblia, você lê várias vezes, mas você se emociona ali porque é algo que para você mexe muito ali no seu coração e você já sabe o que acontece, mas você ainda assim sente aquela emoção. Não sei se alguém aqui é assim, né? Mas eu poderia trazer essa comparação. Sim. Pronto, eu poderia trazer essa comparação só para mostrar a vocês o que é que mais ou menos aconteceu ali. Deus já sabia o que ia acontecer. Deus sabe, né? Deus não está preso ao tempo como nós estamos. Deus é atemporal, ou seja, ele está fora, está acima do tempo. Para Deus, o passado, presente e futuro é a mesma coisa para ele. Está tudo ali diante dele, porque ele não está preso ao tempo como nós, né? Mas ainda que Deus já saiba o que vai acontecer, quando acontece, Deus se entristece. Assim como nós já sabemos o que vai acontecer no filme ali, e quando acontece, a gente chora ali, a gente se emociona, mesmo que a gente já sabe o que vai acontecer, né? Então, o autor bíblico, ele quis mais ou menos trazer ali para nós entendermos o que aconteceu com Deus, que Deus de fato se entristece por causa da pecaminosidade do homem, né? A Bíblia também vai dizer lá em Efésios, não entristeçais o Espírito de Deus, né? Não entristeçam o Espírito Santo, traz essa linguagem para que nós possamos ter essa certeza de que, por mais que Deus já saiba o que nós vamos fazer, ó, Davi vai dizer, né? A palavra nem me chegou à boca, o Senhor já sabe, Deus já sabe. Mas Deus se entristece, né? Quando nós pecamos, quando nós erramos. E é por isso que ele utiliza essa expressão, arrependeu-se, para se aproximar um pouco do nosso entendimento, daquilo que acontece conosco, né? Que arrependimento é algo que acontece com o homem, não com Deus, certo? Mas é para que nós possamos entender um pouco daquilo que aconteceu, da tristeza profunda que foi Deus ver o homem se distanciando dele, certo? Tá claro? Claríssimo. Vamos seguindo aqui. Eufemismo. Eufemismo também é uma expressão que nós utilizamos muito no nosso dia a dia. É utilizado para suavizar o discurso. E aí nós temos um texto de Gênesis 4:1, que diz: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. A expressão aí, conhecer, é claro que não é no sentido assim de conhecer quando você conhece uma pessoa, né, eu conheci vocês, por exemplo, não é nesse sentido que o autor utilizou. A gente sabe qual foi o sentido, né? Ele utilizou aí para descrever uma relação que Adão e Eva tiveram ali, tanto é que ela engravidou. Então, a Bíblia utiliza essa expressão, ela inclusive é muito cuidadosa, né? A Bíblia é cuidadosa na expressão que é utilizada justamente para não despertar nada assim, nas pessoas, ou para que ela de fato seja adequada também para todos, né? Ela não vai utilizar de algumas expressões que venham a causar algum tipo de constrangimento. Então, conheceu Adão e Eva, Adão a Eva, no caso, né? É um eufemismo. Como é que nós utilizamos esse eufemismo no nosso dia a dia? Vou dar um exemplo para vocês aqui. Não sei se já aconteceu com alguém de precisar dar uma notícia do falecimento de uma pessoa para outra pessoa, né? Talvez já tenha acontecido com alguém.
Quando você vai trazer uma notícia como essa, que é tão pesada, você não vai chegar para a pessoa e vai dizer: Ei, fulano, tua mãe morreu. Você não diz isso. Você está no culto, por exemplo, você vai falar ali para aquelas pessoas sobre o falecimento de um irmão daquela igreja. Você também não vai dizer: Ó, o irmão fulano morreu. Você não diz assim. Você vai trazer um cuidado maior nas suas palavras. Você não utiliza nem sequer a expressão morreu. Você utiliza foi para a glória, o Senhor levou, está descansando com o Senhor, né? Você utiliza várias expressões aí diferentes para suavizar esse discurso. São eufemismos. Foi isso que Paulo utilizou escrevendo aos Tessalonicenses, né? Quando Paulo escreve a carta aos Tessalonicenses, ele escreve porque aquelas pessoas lá daquela igreja estavam tendo algumas dúvidas a respeito da volta de Cristo, daquilo que acontecia também com os irmãos que já morreram. Eles pensaram que aqueles irmãos que já morreram, eles não iam ver, presenciar a vinda de Cristo, achavam que para eles já era. Aí Paulo escreve, dizendo, não se preocupe com isso, não. Não se preocupe com relação aos que já dormem, os que já dormiram. Paulo utiliza essa expressão. Por que Paulo utiliza a expressão dormir? Algumas pessoas, né, principalmente da igreja adventista, vão acreditar que essa expressão dormir significa o sono da alma, a doutrina do sono da alma. Que significa o quê? Que quando nós morremos, nós não vamos diretamente para o céu, nós ficamos lá dormindo, aguardando Cristo voltar. Essa é uma doutrina adventista, tá? Mas a Bíblia, na verdade, ela fala o contrário. Quando nós morremos, nós imediatamente vamos ou para o céu ou para o inferno, né? Então nós aqui todos nós somos crentes, então quando morrermos, vamos nos encontrar com o Senhor, vamos para o paraíso. Nós não ficamos dormindo. Nosso corpo, sim, nosso corpo fica lá, aguardando Cristo voltar para que nós sejamos de fato ressuscitados, mas a nossa alma, ela vai para o paraíso, tá? Então Paulo utiliza essa expressão dormir não para trazer uma doutrina nova do sono da alma, como alguns creem, mas para suavizar o discurso. É um eufemismo que Paulo utiliza ali, né? Justamente para dizer que a pessoa morreu. Mas como a igreja estava tendo problemas com isso, para não chocar muito a igreja, utilizando essas expressões, ele vai trazer essa expressão dormir. Hipérbole. A hipérbole também é uma figura que a gente utiliza bastante. Né? Daqui a pouco alguém vai dizer aí, professor, vamos dar um intervalozinho que eu estou morrendo de fome. Você não está morrendo literalmente, né? Mas você utilizou aí de uma hipérbole para dizer que você está com muita fome. Então, a hipérbole é algo que nós utilizamos também muito no nosso dia a dia, que é justamente um exagero proposital, né? Um exagero feito de maneira intencional. Coloquei aí Deuteronômio, capítulo 1, verso 28. Maior e mais Tá vendo alto. aí, tá vendo aí, Michele? Quando eu chego em Patos, eu chego morrendo de fome. Eu digo, Michele, eu tô morrendo de fome, eu preciso me alimentar. Aí a gente vai comer, eu como só um pouquinho. Aí Michele fica rindo. Então é essa expressão, né? Agora você vai explicar, não, isso aqui é uma hipérbole, né? Você vai explicar aí dizendo que essa é uma figura de linguagem. Então, essa hipérbole também é comum aí na escritura, né? Deuteronômio 1:28 diz: Maior e mais alto é este povo do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até os céus. Não é possível você colocar e edificar uma cidade até o céu, tocar o céu, não é possível, certo? É claro que aquele povo, ele estava exagerando. De fato, aquele povo que ele está descrevendo aqui eram gigantes, eram bem maiores, né? Alguns estudiosos vão colocar aí talvez 3 metros ou 2 metros e pouco, né? Mas não passando assim muito disso, né? Não gigantes, como a gente vê aí em alguns filmes, que são tamanho de um prédio, claro que não. Mas eram bem grandes. Mas é claro que as cidades também não eram fortificadas até os céus. Então, é um exagero aí feito de maneira proposital só para mostrar que de fato eles estavam tão impressionados diante daquela situação, né, que eles achavam que de fato não era possível vencer nada ali contra aquele povo. Então, são exageros feitos aí de maneira proposital. Hipérbole, né? Existem aí
outros textos. Eu poderia trazer 1 Coríntios, capítulo 13. 1 Coríntios, capítulo 13, quando Paulo fala assim, ainda que eu falasse a língua dos homens, a língua dos anjos, se eu não tiver amor, de nada valeria. Eu não sei como é a interpretação de vocês a respeito desse texto, né? Mas alguns irmãos aí, principalmente de linha mais pentecostal, vão interpretar esse texto aí como se, de fato, essa língua que Paulo está falando aí de língua de anjos fosse uma língua real, uma língua que de fato existe, mas não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está utilizando aí de uma hipérbole, certo? Ele está dizendo, ainda que, e essa expressão ainda que, deixa claro que Paulo está trazendo aí um exagero, né? Ainda que eu falasse, ainda que existisse, digamos assim, a língua dos homens, quando ele fala a língua dos homens, ele fala a língua dos homens, mas ele não fala todas as línguas existentes. Então ele está exagerando. Quando ele fala a língua dos anjos, como se existisse uma língua que fosse ali dos anjos, né? Ele está só tratando de maneira hiperbólica aquele texto de 1 Coríntios 13. E isso fica claro com outras referências que ele faz. Ele diz assim, ainda que eu entregasse meu corpo para ser queimado, né? Ele não entregou, de fato, seu corpo para ser queimado. Ele está colocando ali uma coisa exagerada, né? Como se fosse possível fazer, que ele não ia fazer, né? Então, todo aquele texto de 1 Coríntios 13, ele fala de maneira mais hiperbólica, de maneira figurada, para trazer uma ideia ali da superioridade do amor, de que nada adianta fazer se de fato não tiver amor, tá? Passar aqui o slide. Deixa eu só colocar aqui o computador na tomada, rapidinho. Que hora é o culto amanhã, André? Que hora é o culto amanhã? Mas, Sotero, Estou perguntando, André, que hora é o culto lá na congregação? 7 horas da noite, meu irmão. pronto, vamos seguir aqui na nossas figuras de linguagem. A próxima é a ironia. Ironia, acho que é uma figura de linguagem que muita gente também conhece, utiliza aí no seu dia a dia, né? É uma figura que comunica o conceito oposto do que se pensa ou daquilo que se quer dizer. Ou seja, quando você utiliza uma ironia, você está querendo dizer justamente o contrário daquilo que você disse. Por exemplo, aí Juízes 10:14. Ide e clamai aos deuses que escolhestes, que ele vos livrem no tempo do vosso aperto. Veja que a Bíblia também utiliza aí de uma linguagem muitas vezes irônica, né? Porque quando é dito isso, ó, vão lá, clamem aos deuses que vocês escolheram. Vamos lá, eles vão livrar você. É claro que não existem nem outros deuses, não existem outros deuses. E esses deuses que essas pessoas escolheram não vão livrar essas pessoas, né? Então, é claro que o que está sendo utilizado aí é uma linguagem irônica. Nós vemos esse mesmo exemplo quando o profeta Elias está ali confrontando os profetas de Baal, né? Tem um determinado momento que Elias vai dizer, ó, vamos lá, clame mais alto, né? Talvez aí Baal esteja só dormindo, né? Então ele vai utilizar aí de uma linguagem aí bem irônica, né? Para se referir ali aos profetas de Baal, para mostrar que de fato eles não poderão fazer nada. Então, a ironia é quando você comunica algo, mas você quer falar justamente o contrário, o oposto daquilo que você está falando. Vamos lá, a próxima figura é a personificação. O nome aí já, mais ou menos, já mostra o que é que isso significa, né? A personificação é a atribuição de características, ações, sentimentos ou feitos humanos a coisas ou objetos inanimados. Ou seja, você atribui uma característica que pertence a um ser humano, mas a um objeto, a um animal, certo? Isso é diferente daquilo que a gente viu
que é referente a Deus, né? Que é o antropomorfismo, é diferente. Porque antropomorfismo é quando eu atribuo uma característica humana a Deus. Já a personificação é quando eu atribuo uma característica humana a coisas. Nós temos aí Salmo 85, versículos 10 e versículo 13. Ó. A misericórdia e a verdade se encontraram. A justiça e a paz se beijaram. A justiça irá adiante deles. Veja como é interessante o que o salmista fala, né? Ele coloca aqui misericórdia, verdade, justiça e paz como se fossem pessoas. Como é que a misericórdia e a paz vão se encontrar? Como é que a justiça e a paz vão se beijar de fato? Porque isso são coisas humanas. Você se encontrar, beijar uma pessoa, né, ir adiante de alguém, são coisas que apenas humanos podem fazer, seres humanos, pessoas, certo? Então, misericórdia, verdade, justiça, paz não podem fazer essas coisas que o salmista está falando. Mas é claro, fica claro isso aqui, que justamente ele está utilizando de uma figura de linguagem chamada de personificação, atribuir uma característica humana a esses atributos, né? Colocar assim atributos: misericórdia, verdade, justiça e paz, certo? Paradoxo. O paradoxo, ele parece um pouco com a antítese, certo? Mas não deve ser confundido. Antítese, vamos lembrar aqui o que é antítese. Antítese é quando eu coloco duas palavras com sentido oposto na mesma frase. Ó, escolham entre o bem e o mal, entre a vida e a morte. Não é algo contraditório, certo? É só para você escolher. São duas palavras opostas, mas você pode escolher ali. Já o paradoxo representa, eu coloquei aqui, ó, representa o uso de ideias que têm sentidos opostos, ó, parece com a antítese, mas não apenas de termos opostos, que é o caso da antítese, certo? No paradoxo, eu costumo falar aqui que o paradoxo é uma aparente contradição. Não é uma contradição, mas é uma aparente contradição. Se você está anotando, você pode anotar isso daí também. 2 Coríntios 12, 10 vai nos mostrar um pouco desse paradoxo, ou dessa, vamos ver por que que é uma aparente contradição. Paulo diz assim, ó, por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque, olha, mais uma vez aqui o paradoxo, porque quando estou fraco, então sou forte. Não é contraditório, vamos colocar essa expressão, não é contraditório para o mundo, tudo isso aqui que Paulo está falando, inclusive para muitas teologias que são ensinadas dentro da igreja, né? A teologia da prosperidade, ou hoje, como nós temos aí a teologia do coach, né? Que está ensinando você e está ensinando as pessoas apenas a serem prósperas, né? A mudar a mentalidade, como eles falam, mindset, você mudou o mindset, você vai ser próspero, vai alcançar isso, os seus objetivos, mas Paulo coloca justamente o oposto. Paulo diz assim: oh, não, eu sinto prazer. Meu prazer não está no dinheiro, não está no conforto, não está, colocar aqui para os dias de hoje, né, não está em ter um carro do ano, uma mansão. Não. Paulo diz: eu sinto prazer aqui nas fraquezas, quando eu sou André, perseguido. Você vê. afasta Pastor, só um pouquinho a cabeça aí para eu ver aí a letra H que eu perdi. Como é? Eu digo que o senhor tá... Pronto, paradoxo, tá bom, é só isso mesmo, obrigada. Está na frente aqui, né? É paradoxo. pastor, contrariando todas as filosofias, né, que hoje em dia as pessoas elas pregam hoje, né? Só a Isso. questão da prosperidade, né? Isso, exatamente, né? Hoje em dia a gente tem esse tipo de pregação, só de pregar prosperidade, né? Mas a Bíblia apresenta justamente o oposto. Jesus, quando está ensinando lá o Sermão da Montanha, nas bem-aventuranças, ele começa o sermão com as bem-aventuranças e ali ele apresenta vários conceitos que são contraditórios para o mundo. Porque ele diz, ó, bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que têm fome, bem-aventurados os perseguidos. Você, valha-me Deus, você pensa logo assim, né? Você, valha-me Deus, tudo isso aqui, como é que pode? Eu ser feliz sendo perseguido, eu ser feliz chorando, ser feliz com fome, Como é que pode? É um paradoxo.
Às Apenas vezes as, Cristo. às vezes as pessoas tomam até uma decisão baseada nesse tipo de filosofia. Aí, quando elas vêm para a realidade de Cristo, aí muitas das vezes elas até imaginam, pensa assim, né, como o senhor está falando aí. Eu imaginei que a coisa ia melhorar, o negócio está piorando. Pois é, porque muitas A pessoas, de realidade fato, é outra. as pessoas vêm a Cristo muitas vezes pensando naquilo que elas vão receber, né? Exatamente, pastor. Agora, infelizmente, isso é porque alguns pregam dessa forma. Então, cria essa imagem, né, na mente das pessoas que elas vão ter tudo aquilo que elas querem, né, na questão material e não espiritual, né? Isso, exatamente. Então, o cristianismo ele vai confrontar aí essas ideias do mundo, né? Por isso que é um paradoxo, porque na ideia, na mentalidade de muitas pessoas, não é possível você ser feliz sendo perseguido, como Cristo disse. Não é possível você ter prazer nas fraquezas. Não é possível você ser forte enquanto você é fraco. Então, o cristianismo, ele traz essas ideias paradoxais, né? O cristianismo, ele é totalmente paradoxal para o mundo. Ele é totalmente paradoxal. Enquanto o mundo coloca o seu prazer nas coisas carnais, nós colocamos o nosso prazer apenas em Cristo. Enquanto o mundo procura a sua felicidade nas coisas materiais, nós procuramos a felicidade apenas em Cristo. É claro que nós também temos que ter um certo cuidado com o nosso discurso, porque às vezes, para fugir da teologia da prosperidade, nós acabamos pregando a teologia da miséria, né? Algumas surgiram ao longo do tempo, né? Algumas pessoas dizem, não, o cristão tem que ser pobre. Eu disse, não, o cristão não tem que ser pobre, né? O cristão pode ser rico também. Não há nenhum problema o cristão ser rico. Mas o problema é o seu prazer, a sua felicidade está na riqueza, né? Você vive apenas em função da riqueza? Será que nós temos a mesma disposição do jovem rico? Porque quando o jovem rico foi confrontado, ó, você venda tudo que tem, dê aos pobres e me siga. Eu, jovem rico, não, aí já é demais, não dá para mim. Por quê? Porque ele amava as riquezas, né? Então nós temos só que ter um equilíbrio, né? Não ir para o outro oposto, né, da teologia da prosperidade e pregar apenas a questão da miséria. Não é isso, certo? Mas o cristianismo é paradoxal justamente porque o nosso prazer, a nossa alegria não estão nas coisas terrenas e carnais, mas apenas em Cristo. Então vamos lá, seguindo. Aí nós vamos para outro tipo de figura, são as figuras de sintaxe. Nós já vimos aí o que é sintaxe ontem. Vimos que é uma das áreas da gramática. Temos a fonética, a fonologia, morfologia, sintaxe e a semântica. Quem lembra o que é sintaxe? Quero ver quem estava prestando atenção ontem aí. O que é sintaxe? Alguém lembra? Vamos lá, eu, Zerlane, que estava aí acompanhando tudo. Olha aí, a Zerlane já colocou aqui no chat, né? A função. A sintaxe, de fato, tem a ver com a função que os termos estão exercendo ali dentro daquela oração, né? Eu dei o exemplo ontem, João chutou a bola. Eu disse que João, de acordo com a morfologia, é substantivo e sempre vai ser substantivo. Mas a função de João pode variar. João chutou a bola, João é sujeito. A bola foi chutada por João, João deixou de ser sujeito e passou a ser o agente da passiva, certo? Então, é a função dos termos dentro da oração. Então, figura de sintaxe tem a ver, assim, com uma expressão que nós utilizamos para deixar os textos mais bonitos ou expressivos através da construção gramatical, ou seja, eu altero algum tipo dessa função ou da construção gramatical. Construção gramatical como assim? Falei para vocês que na língua portuguesa nós geralmente organizamos a frase em sujeito, depois verbo, depois o objeto. E depois ainda os adjuntos adverbiais, né? Se houver ali, eu posso colocar também depois ali. Essa é a sequência mais padronizada que nós temos na língua portuguesa. Mas eu posso inverter. Eu posso começar com o verbo, né? E aí
deixar o sujeito para o final. Eu posso fazer isso quando eu utilizo disso, eu estou utilizando uma figura de sintaxe. Vamos observar aqui algumas dessas figuras. Vamos lá. Nós temos aí a elipse. Elipse é a omissão de uma palavra que se identifica de forma fácil. Ou seja, você omite uma palavra, mas você consegue identificar de maneira bem fácil. Eu vou dar um exemplo antes de ler o versículo. Eu posso dizer assim, ó, vamos à praia. Eu utilizei aí da elipse. Qual foi o termo que eu omiti? Eu omiti o nós. Eu só disse vamos à praia. Mas vamos, o verbo está conjugado na terceira pessoa do plural, que é, aliás, na primeira pessoa do plural, que justamente é nós, certo? Então isso fica fácil. Eu não preciso dizer nós vamos à praia. Se eu disser vamos à praia, você sabe que é nós. Não é eles vamos à praia. Não é, né? Então, isso é um exemplo simples de uma elipse. Na Bíblia, como é que isso aparece? 1 Coríntios 6,13. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Quem consegue identificar aí que tem uma expressão que sumiu aí do texto? Na verdade, sumiu algumas, né? Aqui durante essa frase. Vamos pegar essa primeira parte. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Até aqui. Qual foi a palavrinha que foi retirada aí do texto? Consegue identificar? Palavras são, o verbo aí. Isso. Ó, os alimentos são para o estômago. E o estômago, aqui no caso de são, né, eu utilizaria o estômago é para os alimentos, né? No caso, esse são aqui foi omitido porque é o mesmo verbo, verbo ser. Né? Verbo ser aqui no plural e o verbo ser aqui no singular. Então, foi omitido. Aqui, da mesma forma, mas Deus destruirá tanto este como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas é para o Senhor. E o Senhor é para o corpo. Então, eu utilizei aqui a vírgula, eu não, né? O autor aí, Paulo, utilizou aí a vírgula justamente para trazer essa omissão desse verbo. Eu não preciso ficar repetindo o verbo, porque muitas vezes se torna cansativo, se torna repetitivo, se torna chato, digamos assim, um texto que você está escrevendo, ficar repetindo o mesmo verbo, mesmo, mas você não precisa. Então, você utilizando a elipse, já fica aí bem claro, e evita essa repetição. Alguém quer falar? Pedro? Não? Então vamos seguindo. Pleonasmo, vamos lá. O pleonasmo é a repetição da palavra ou da ideia contida nela para intensificar o significado. Vamos lá, o pleonasmo ele deve ser utilizado com certo cuidado, certo? Por exemplo, você não vai dizer eu subi para cima, eu entrei para dentro, eu saí para fora, né? Isso é chamado de pleonasmo vicioso, que é totalmente desnecessário, aí se torna errado. A Tá? porta dormiu aberta, né, pastor? É, já se torna aí algo desnecessário. Mas existe um tipo de pleonasmo que ele é válido para enfatizar uma determinada ideia. Por exemplo, Jó 42:5, ó. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi. Ó, ouvir, com o ouvir dos meus ouvidos ouvi. E aí depois ele ainda olha, mas agora os meus olhos te veem, né? Ou te veem os meus olhos. É claro que os olhos veem, né? Os ouvidos ouvem, né? Mas nesse contexto aqui, lembrem-se que o livro de Jó também é classificado como livro poético, tá? A porta do meu aberta é mais personificação, né? Entra como pleonasmo também? A porta dormiu aberta já seria mais uma personificação, né? Que a porta não dorme, né? Então seria uma personificação de fato. O Michele tá atento aí na aula, né? O pleonasmo se torna essa repetição.
tá? Então, o cuidado é só na repetição que se torna desnecessária, mas uma repetição para dar ênfase, né? Como Jó aí, os meus olhos estão vendo, né? A minha boca está falando, no caso, se um mudo, né, dissesse isso, minha boca está falando aqui as maravilhas do Senhor, né? Então, tem TDAH, é? Então, é uma expressão que é utilizada para dar uma ênfase naquela ideia. Vamos seguindo aqui, já são 10h20. Quando eu terminar essa sessão aqui, a gente dá mais um intervalozinho de 10 minutos, e aí a gente segue até 11h45. Vamos lá. Polissíndeto. Vamos lá. Aí a gente vai voltar para aquela questão aí de conectivos, né, que a gente já respondeu aí. Polissíndeto é o uso repetido de conectivos. Os conectivos aí podem ser vários, né? Os conectivos são aqueles utilizados para conectar orações. Deixa eu sair aqui. Deixa eu abrir aqui o WordPad. Vocês estão vendo aí minha tela, né? Sim. Eu vou colocar aqui. Conectivos, eu posso colocar esses aqui, ó. Colocar aqui alguns exemplos. Conectivos que expressam adição. Ó, e, nem só, mas também, não só, mas também, seria isso aqui. Putz, mudou o tamanho aqui. Alternativos, vamos lá. Ora, ora, ou também vai. Explicativos, porque, pois, conclusivos, então, portanto, logo, adversativos, mas, porém, contudo, todavia, certo? Esses aqui são só alguns. Eu coloquei aqui os conectivos para orações coordenadas. Conectivos, eu vou colocar aqui até outro nome, conjunções, que é a mesma coisa, tá? De conectivos, conjunções coordenadas ou coordenativas, tanto faz, que fazem parte daquelas orações coordenadas que vocês já devem ter visto alguma vez. Coloquei aqui só para ilustrar o que é que são conectivos, tá? Por exemplo, se você quer expressar algum tipo de adição, você utiliza esse conectivo aqui e, né? Eu fui à feira e comprei lá. Eu fui à feira e comprei maçã. Você colocou duas ações, né? Você adicionou uma ação, né? Aí, se você quiser utilizar aqui o nem, eu não gosto nem de futebol, nem de jogar. Um exemplo aí, né? Você utiliza aí para colocar duas ações, para adicionar duas ações que você não gosta, né? Alternativa, né? O ou é o mais comum, mas você pode utilizar o ora, né? Ora, ele está lendo, ora, está caminhando. Colocar aí duas expressões. As coisas não acontecem de maneira simultânea, como aqui na aditiva, né? Você fez uma coisa, depois fez outra. Não. Aqui o ora significa duas coisas que você ou faz isso, ou você faz aquilo outro. Explicativo, né? Por quê? Eu não fui à aula ontem porque estava doente, né? Ou pois, né? Explicar alguma situação. O conclusivo, quando você quer aí concluir alguma ideia que você estava desenvolvendo, né? É, eu trabalharei até tarde hoje, portanto, não poderei comparecer à aula. E adversativo, eu acho que é a palavrinha mais difícil que tem aí, mas é o mais fácil, talvez, que vocês já memorizam aí essas conjunções. Adversativo é aquela que apresenta algum tipo de adversidade, ou de alguma oposição, vamos colocar assim, oposição é mais fácil, né? Eu gostaria de ir à aula, mas irei trabalhar. Ou seja, o trabalho vai ser oposto, no caso, à aula, né? Vai impedir você de comparecer à aula. Tem essa adversidade aí, essa oposição, certo? Então, coloquei aí rapidamente para a gente entender
o que é que significa aí cada um desses conectivos aí. Vamos lá. Pronto, então o polissíndeto, ó, deixa eu voltar aqui que eu esqueci. O que que é síndeto? O síndeto é a mesma coisa de conectivo, tá? Então, poli dá a ideia de muitos. Então, polissíndeto é a ideia de muitos conectivos, certo? Muitos conectivos numa mesma oração. E tem um outro que a gente vai tratar ainda, mas eu já vou deixar aqui, que é o assíndeto. Olha só, na língua portuguesa, nós temos esse prefixo aqui, a, ele às vezes indica uma coisa diferente. Por exemplo, normal é diferente de anormal. É o oposto, né? Ou seja, esse a aqui dá a ideia de que não é normal. Esse a justamente nega o que vem logo em seguida. Vocês estão vendo na minha tela, né? Estão vendo? Sim, pastor, estamos vendo aqui. Então, a ideia que está aqui por trás desse assíndeto é a ideia de não, esse a que nega, né? Síndeto é conectivo. Então, não conectivo, não tem conjunção, certo? Essa é a ideia do assíndeto. Não tem conjunção e o polissíndeto é muitos ou vários conectivos. Então, vamos lá, voltar aqui, para a gente entender aqui o polissíndeto. Polissíndeto, vários conectivos, né? O uso repetido de conectivos é justamente utilizado para enfatizar uma ideia. Olha aí, Gênesis capítulo 1, versículo de 1 a 5. No princípio, criou Deus o céu e a terra. Ponto. Veja que ele não precisava utilizar esse outro conectivo aí, mas ele utiliza para dar essa ideia de sequência, daquilo que ele está fazendo várias sequências. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus, haja luz, e houve luz, e viu Deus. Então veja que o i, esse conectivo aí, vai sendo utilizado várias vezes para adicionar uma série de ações, digamos assim, que foram acontecendo ali no princípio, né, da criação do mundo. Então, essa figura de linguagem, polissíndeto, é utilizada justamente para enfatizar uma determinada ideia, tá? E o assíndeto eu acabei não colocando aí, né? Eu acho que eu esqueci de colocar, mas o assíndeto é quando nós não temos esses conectivos. Eu poderia colocá-los, mas eu não coloco. Eu vou colocar aqui um exemplo mais simples, só para vocês terem uma ideia. Eu não lembro agora de um texto bíblico onde essa figura de linguagem seja utilizada, mas vou utilizar outro exemplo. Digamos assim, o mesmo exemplo que eu dei lá sobre ir à feira, né? Fui à feira, comprei maçã, retornei para casa. Pronto. Eu poderia utilizar aqui conectivo, né? Fui à feira e comprei maçã. Logo depois, retornei para casa. Poderia conectar dessa forma, mas eu posso escrever também dessa maneira. Fui à feira, vírgula, comprei maçã, vírgula, retornei para casa. Então, eu coloco aí as ideias, eu adiciono aqui as ideias, sem precisar colocar nenhum tipo de conectivo aqui. Fui à feira e comprei maçã. Não tem conectivo. Então, nesse caso aqui, eu tenho o assíndeto, certo? Você vai perceber, por exemplo, esse uso de assíndeto, quem gosta aí de ler outros livros, assim, literatura, você vai ler um livro de suspense, por exemplo, você vai perceber que esse recurso do assíndeto é utilizado para trazer essas pausas um pouco maior, porque a vírgula, ela traz essa pausa, e o conectivo não traz muito essa ideia de pausa, né? Da ideia de uma continuidade, ali, de várias ações acontecendo. Já as vírgulas, não. Dá uma ideia de uma pausa um pouco maior. Então, se você está lendo um livro de suspense, ele vai descrever ali as ações que estão acontecendo, vai enumerar essas ações, não por meio de conectivos, mas por meio de vírgulas, né? Justamente para trazer essa pausa, para criar esse suspense um pouco maior, né? Vai acontecendo isso. Então, vamos lá. Acho que aqui a gente já acaba a questão de figuras de linguagem, né? A gente já vai finalizar aqui. Eu vou finalizar essa parte para a gente poder fazer o intervalo.
Como é que a gente identifica uma figura de linguagem? Vamos lá. Eu já falei rapidamente, né, como é que a gente faz para identificar, mas nós temos aí uma ideia. Se após determinada expressão houver explicação literal, com certeza o sentido utilizado foi figurado. Por exemplo, ó, o exemplo que foi utilizado aqui foi o mesmo exemplo que a irmã, acho que, esqueci o nome da irmã que falou, né? Euserlane, talvez, colocar a imagem direita superior da tela. Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo aqui. Ela está em todas. Ó, rapaz, acho que dá certo agora. Deixa eu diminuir aqui um pouco. Deu certo? Eu não estou conseguindo ver aqui como é que tá. Me falem aí se deu certo, porque aqui não aparece para mim, não, como é que tá aparecendo para vocês. Pelo menos aqui tá até bem grande aqui a minha imagem, né? Foi, a imagem do senhor ficou acima, ficou melhor. E Ficou dela melhor. estava tampando aí. Agora que eu estou vendo aqui, rapaz, deixa eu diminuir aqui um pouco. Tá muito grande essa minha imagem aqui. Já pequenininho aqui. Acho que melhorou, né? Tá melhor. Tá ótimo, professor, tá ótimo. Para não ficar minha imagem grandona aí, que eu não sabia nem como é que tava. Então vamos lá. Como é que a gente identifica uma figura de linguagem nas escrituras? Aí eu coloquei, né? Quando houver uma explicação literal, com certeza o sentido utilizado foi o figurado. A irmã Euserlane, se eu não me engano, citou esse texto aqui, né? Justamente para mostrar. Exemplo, Jesus lhe respondeu: destrua este templo e eu o levantarei em 3 dias. Ó, se não houvesse uma explicação, gente, esse texto aqui, ficaria a dúvida de fato, se Jesus estava falando do templo físico ou do seu próprio corpo. Mas aí o autor mesmo esclareceu. Mas, ó, o conectivo aqui, ó, de adversidade, né? Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo, certo? Então, o próprio autor bíblico explicou aqui a figura de linguagem que foi utilizada. Não foi literal o templo físico, mas ele estava se referindo ao seu corpo, ou seja, um sentido metafórico. E aí nós temos outra. Aninha, seu microfone tá ligado. Tá, Fred, viu? Vamos lá. Gente, eu tinha errado aqui, que eu percebi que estava aqui no D já. Estava aqui já no D, mas tem antes aqui, né? Então vamos lá, vamos voltar aqui um pouco.